Boa tarde, amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Conexão Xangai, nessa nossa tarde aqui de domingo, dia 28 de março de 2021, uma semana repleta de novidades, de coisas meio bizarras, de coisas realmente de mudanças paradigmáticas e muitos assuntos para a gente tratar. Tivemos nessa semana desde economistas lançando cartas para falar sobre saúde, dando dicas de saúde e políticas para resolver a pandemia, que os médicos e epidemiologistas já vêm falando há meses. Tivemos a Xuxa, talvez se sentindo empoderada para com isso, dar dicas de política de desenvolvimento, de inovações em saúde, né, usando, vamos dizer, medidas pouco cristãs, né, para arregimentar amostras aí de cobaias, né, para os testes usando a população carcerária. Depois ela voltou, pediu desculpas, falou que foi um mal-entendido, mas Freud nos ajuda a entender um pouquinho isso, né? Então a gente não precisa nem aprofundar mais do que isso e dizer que atos falhos são importantes, né? E por fim tivemos também empresários colocando claramente a sua visão de neoliberalismo com compaixão. Vamos vender a riqueza do pobre e dar para ele só 30% do resultado, que é basicamente a proposta do movimento Convergência, né, que a gente teve essa semana, e foi nitidamente quase que um exemplo ilustrativo daquilo que a arte já havia, né, mostrado. Eu até deixei aqui um vídeo no meu canal mostrando como o Alto da Compadecida, o grande Ariano Suassuna, já tinha previsto inclusive a porcentagem, né, que era de 70 e 30, 70 para os ricos e 30% para os pobres, na forma de uma política de renda permanente. Então nós tivemos aí várias coisas, tivemos navio encalhado, tivemos Joe Biden acelerando o processo de mudanças transformadoras lá nos Estados Unidos, temos a China fazendo um grande acordo com o Irã, saculejando aí toda a geopolítica. E eu já vou, antes de fazer qualquer comentário, já passar para o nosso querido Elias Jabbour, que está aqui junto conosco, Paulo Gala, Wallace Moreira, todos nós aqui. Em breve, alguns minutos aqui, a gente já vai receber Eduardo Costa Pinto, que vai vir falar para a gente sobre o Diário da Crise, mas eu, sem mais delongas, vou ouvir o nosso oráculo da geopolítica. Elias Jabbour, seja bem-vindo. Passa aí a semana em revista com esse monte de eventos que vieram aí nos preocupar. Tá preocupante mesmo. Primeiro, boa tarde a todos, boa tarde, boa noite a todos, boa tarde, boa noite ao André, Paulo, Wallace e todos que estão aqui nos acompanhando. A semana foi quente, né, como o próprio André nos adiantou. O Joe Biden, ele continua a escalada norte-americana contra a China, agora em outro patamar que o Trump nunca conseguiu, que foi de fazer uma ação coordenada, Estados Unidos, Canadá, União Europeia e Reino Unido, sancionando empresas, entidades chinesas, indivíduos ligados ao Xinjiang, né, por conta de supostos abusos, trabalho escravo e desrespeito aos direitos humanos no Xinjiang. Então, houve uma ação coordenada, né. A China convoca embaixadores, né, desse grupo de países, também sanciona indivíduos e 4 entidades da União Europeia, incluindo o Adrian Zenz. O Adrian Zenz é um antropólogo muito famoso na Alemanha, uma figura de extrema-direita, cujos estudos dele é o que tem subsidiado a narrativa do imperialismo e de seus aliados contra a China. E o mais interessante é que a Reuters, ou seja, a Reuters ela não é nenhuma revista, nenhum jornal diário comunista, não tem nenhuma simpatia para com as causas de esquerda. No dia 26, nos traz uma matéria assumindo que não existem elementos para dizer que existe trabalho escravo no Xinjiang, principalmente no setor têxtil, que é o setor em que as denúncias têm se concentrado. A China também mantém uma postura de, vamos dizer assim, de retaliação, né? Ou seja, de defensiva, vamos dizer assim, estratégica. Ela enviou um relatório para o Conselho de Direitos Humanos da ONU, algo inédito, um relatório sobre a situação dos direitos humanos nos Estados Unidos. Eu li esse relatório agora à tarde, eu fiquei chocado. Eu sugiro para quem for ler esse relatório, para que não leiam antes de dormir. Tá? Dá uma palhinha.
Mas não é um relatório meio enviesado, não, rapaz. Essas coisas da China feitas, eu fico meio preocupado, entendeu? Cara, é um relatório que eu vou te contar uma coisa, Wallace. É mentira, por exemplo, que a maioria dos negros, a maioria da população carcerária americana de negros, por exemplo, de afro-americanos, é mentira isso? É mentira, por exemplo, que os americanos têm uma violência policial seletiva contra negros e latinos? Ou seja, que o trabalho escravo nos Estados Unidos durante muito tempo foi que sustentou o país, né? Para deixar aqui um ponto bem claro, os primeiros 10 presidentes dos Estados Unidos, todos eles viam os americanos como uma nação especial, inclusive o Barack Obama dizia que desde a sua fundação, os Estados Unidos é um país democrático, sendo que os 10 primeiros presidentes eram senhores escravos, ou seja, tem coisas que a história não mente, né? Não nos deixa mentir. Enviesado né? Porque não existe nada neutro, né? Principalmente você, né, Wallace, que fica fazendo foto com o General Park de suas costas, cara, isso aí Mas eu sou contra qualquer termo chamado neutro, neutralidade. Para mim não existe isso, entendeu? Com certeza, com certeza. Agora, o que é interessante é o seguinte, a China, essa semana, além desse relatório, além de responder à altura a esses ataques que ela vem sofrendo, ela reforça a sua aliança com a Rússia. E um dos pontos desse reforço, André, Paulo, Wallace e quem está nos assistindo, é a ampliação do comércio entre os dois países, que ano passado foi de 600 bilhões de dólares, né, em valores em dólar, ampliação para a troca em yuans. Para vocês terem uma ideia, em 2014, somente 3% das trocas comerciais entre os dois países foi em moeda chinesa. Aliás, esse ano, 2021, a previsão é que chegue 25% das trocas comerciais em moeda chinesa, ou seja, isso não significa nada em termos de hierarquia de moedas, não significa grandes coisas do comércio internacional, mas o sinal estratégico e político dessa forma de fazer comércio é o que chama atenção. Da mesma forma que eu acredito que o Prebisch está completamente cancelado quando o assunto é a relação entre China e alguns países do mundo. Por exemplo, a deterioração dos termos de troca não se aplica à relação entre China e Irã, né? Houve um acordo que foi anunciado no passado de 100 bilhões de dólares, que é basicamente trocar petróleo por máquina, equipamento, obras, trem de alta velocidade. Esse acordo foi ampliado essa semana para 250 bilhões de dólares, e isso vai levar o país a ser... vai levar isso... trens de alta velocidade vão conectar todo o território iraniano, o metrô de Teherã vai ser construído, e mais de 1.000 unidades fabris irão se transferir da China para o Irã, ou seja, a China irá fazer parte do esforço iraniano de reconstrução do país, até porque o Irã tem passado por muitas dificuldades econômicas por conta das sanções que ela é vítima, junto com a Venezuela e a Coreia Popular. E um outro assunto da semana que eu acho que tem profundidade, que é o fato do banco JP Morgan comprou 10% da China Merchants Bank, que é uma seguradora chinesa que marca, vamos dizer assim, a primeira operação de um banco americano dentro da China, né? O que as pessoas não falam quando analisam uma notícia dessa, né? Primeiro vem a análise moral, olha, a China está se abrindo para o capital estrangeiro, está havendo uma abertura da conta de capitais, né? Já vem logo com essa, né? Só que o que pouco se fala, para terminar esse meu giro, é que uma das formas que a China reage à crise de 2007, 2008, não foi somente a partir de investimento em infraestrutura, pacote fiscal. A China avança sobre ativos financeiros pelo mundo. E o próprio JP Morgan, por exemplo, 13% do seu capital é chinês, né? Esse é só um exemplo só de um banco em que o chinês tem participação no Ocidente, né? Um dos bancos, né, que a China tem participação e que hoje vai poder operar dentro da China, o que consolida uma aliança que, para os mais dogmáticos e quem pensa dentro de caixinhas, é um pouco demais. A mim, eu acho maravilhosa, que é uma aliança entre Wall Street e China, né? Em um momento em que os americanos tentam funcionar a China vai comendo pelas beiradas ali dentro. Só o Elias pode admirar uma aliança entre Wall Street e China, cara. Maravilhoso. Cara, é o mundo como ele é, né, Paulo? Todo mundo sabe que eu sou marxista, que eu tenho
eu tenho o meu viés, como diz o Wallace, que o Wallace sem viés é Moreira, né? Mas para mim não existe nada mais leninista do que uma jogada estratégica desse tipo, né? Ou seja, é só ler o livro que eu te mandei do Hammer, o Capitalista em Moscou, que vai ver várias desse tipo de aliança entre o Lenin e os capitalistas norte-americanos. Eu fico por aqui, agora a palavra está com vocês. Senhoras e senhores, com vocês, esse foi o Raio Jaburizador. A gente começou cedo, a gente já começou cedo. E espera que eu tenho, eu preparei aquela cama para o Wallace Moreira, mas eu vou deixar para um pouquinho mais tarde. Eu trouxe assim, gente, o que é... Eu não vou dizer que é a criptonita dele, porque ele vira o Hulk, então não é bem algo que o enfraquece, né, como o super-homem. É algo que faz dele ficar verde de raiva. Mas, Wallace Moreira, vamos lá. Passe aí os seus eventos da semana que chamaram a atenção, e aí, conforme você for ficando bravo, assim, a gente vai atiçando mais o fogo. Cara, eu queria comentar duas coisas. Primeiro, a carta dos economistas e dos banqueiros. Para mim, eu não arrependidos, carta dos banqueiros arrependidos. E isso, eu teria dificuldade de assinar uma carta onde os banqueiros estão inclusos, porque as minhas propostas de projeto de país não agradam muitos banqueiros, né? Então, eu teria essa dificuldade. Mas, enfim, essa é a carta. E depois a proposta dessa parte da sociedade que no outro dia propôs, né, a ideia de vender as estatais e pegar 30% e fazer doação, né? O pessoal que tem um coração bom, um coração caridoso. Então, assim, primeira questão sobre a carta, cara, eu acho, né, cara, eu acho genial, cara, os capitalistas brasileiros, a elite brasileira, ela tem um coração muito bondoso, né, em pegar as estatais estratégicas, como o Banco do Brasil, Petrobras, vende, e aí vamos dar 30% para os pobres, coitados da população brasileira, né? Eu achei genial, cara. Eu fiquei muito tocado, inclusive. Pensei seriamente em convidar vocês para a gente fazer um programa aqui só em apoio a essa carta, entendeu? Cara, é de um nível de cretinice isso. Entendeu? Tem gente que pediu para assinar essa carta, tem gente nossa cara, então. Mas veja, a primeira questão da carta, cara, o que eu acho sobre a carta? E aí eu não tenho problema nenhum em publicizar isso, beleza? No dia que fizeram uma carta em que os banqueiros assinem, junto com a elite brasileira, revogar a reforma trabalhista, me convidem. Aí eu faço questão de assinar e, inclusive, vou às ruas pedir assinatura. Agora, enquanto, cara, fizerem uma carta defendendo a questão sanitária e de vacinação, sem incluir o retorno dos direitos dos trabalhadores, uma política de valorização do salário e políticas sociais universais, entendeu? Pega essa carta, cara, e guarde lá no cofrinho de vocês, entendeu? Mas não manda para ninguém assinar, cara. Porque eu só assino carta que tiver, de fato, cara, propondo um processo de transformação estrutural desse país. Uma carta em que as pessoas fazem com o intuito de mostrar um verniz de civilidade, né? Defendendo o processo de vacinação. Cara, diante da conjuntura como está hoje, qualquer cidadão, qualquer pessoa que tem um mínimo de bom senso vai defender o processo de vacinação, a não ser que seja negacionista, como as pessoas que estão ocupando o cargo de maior poder nesse país. Entende? Então, qualquer pessoa que tem um mínimo de bom senso vai defender o processo de vacinação para salvar a vida, porque são mais de 300 mil pessoas que morreram neste país. Em um dia, mais de 3.600 pessoas morreram. Os hospitais, inclusive, da elite, como diz a nossa amiga jornalista Vera Magalhães, inclusive os hospitais da elite de São Paulo estão lotados, meu caro. Então, assim, a água bateu. E aí todo mundo agora está preocupado em defender um processo. Mas, veja, esperou-se mais de 300 mil pessoas para fazer uma carta se manifestando, preocupado com as pessoas e defendendo o processo de vacinação. Paciência, cara, tudo tem limite, entendeu? Tudo tem limite. Então, eu, particularmente, além disso, né, todos, em grande parte, que assinaram esta carta, são defensores do teto de gasto. E aí, daquele programa do Silvio de Almeida que nós debatemos com o Silvio, né, um programa genial, é incompatível defender a vida e manter o teto de gasto. É incompatível defender o processo de vacinação, que depende fundamentalmente do SUS, que é um direito social universal, e manter a defesa do teto de gastos. É incompatível defender a vida e defender a manutenção da reforma trabalhista, que precariza as condições de trabalho e que, empiricamente,
O mercado de trabalho mostra essa realidade, está deteriorando a renda da classe trabalhadora. O nosso principal trunfo de desenvolvimento. Então, esse era o meu primeiro ponto. O segundo é a questão da privatização. A nossa elite claramente, com essa proposta, demonstra o seu projeto de tornar o Brasil um país subordinado em cima do seu complexo de vira-lata, abandonando empresas estatais estratégicas para o desenvolvimento nacional que preze pela soberania do país, em particular com a Petrobras e com os bancos públicos. E a nota e a tentativa do presidente do BNDES, juntamente com o senhor Paulo Guedes, em tirar, inclusive, a letra E do BNDES para transformar só num banco nacional e social. É muito claro o projeto de destruição de país, de destruição de soberania, de colocar o Brasil de joelhos diante dos interesses internacionais. Eu acho surreal, cara. E eu não vi nenhum economista, nenhum banqueiro se manifestando contra isso. Então, querem fazer uma carta? Vamos fazer uma carta. Inclusive, a gente pode até se propor aqui, eu sugiro o André, o Elias, o Paulo, né? A gente propor uma carta, elaborar uma carta, né? Para que nossos colegas economistas, inclusive até os banqueiros, se vocês tiverem interesse, eu sei, né, que eu sou só um professor, né? Não sou nenhum consultor, nenhum grande nome do mercado financeiro, né? Ainda, calma, que quando a revolução vier, você vai ser. Você não tenha dúvida. Eu quero propor isso, né? Uma carta que a gente defenda isso, o fortalecimento de um projeto de nação em defesa das estatais. E concluo aqui lembrando a todos que ontem o nosso ministro da Economia, aquele que nega a essencialidade dos serviços públicos, foi vacinado pelo SUS. Beleza? É isso, cara. Essa é a hipocrisia. O Paulo Guedes representa o máximo da hipocrisia da nossa elite brasileira. Mas guarda um pouco aí do combustível, que daqui a pouco você vai ver. Eu vou acender um foguinho aí. Pra você usar toda essa gasolina que você veio pronto para usar. Cara, é que eu tô lembrando da conversa que a gente teve de madrugada, cara. Não foca nisso. Censurado. Mas quero só dar as boas-vindas para quem está aqui com a gente, acompanhando pelo meu canal André Roncara, para quem está assistindo depois gravado no canal do Paulo Gala. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Para quem está nos acompanhando pela TV 247 também, sejam muito bem-vindos aqui nesse bate-papo denso, mais descontraído. E eu quero dizer ao Wallace, está prontinha, atualizei tua vinheta. A vinheta do Wallace estava magrinha, porque foi a primeira. Eu ainda estava descobrindo que minha vocação na vida era realmente ser professor, não é fazer vídeo. Então, daqui a pouco a gente vai ver que eu vou acender ali uma faísca para a gente usar essa gasolina de Wallace Moreira. Mas, Paulo, eu queria te convidar aqui para a conversa, te trazer para dentro aqui desse papo e te provocar com uma reflexão a partir de uma entrevista que o Luiz Stuberger deu, né, um considerado Warren Buffett brasileiro. E aí ele deu uma entrevista bem longa. Hoje eu tive a vontade de ler justamente para poder perguntar isso para você. E ele diz o seguinte: a curva de juros, que foi uma das motivações de o Banco Central subir a taxa de juros em 75 pontos base, né, na última reunião de 2% para 2,75%, ela não caiu porque o mercado já está precificando Lula em 2022. Ou seja, já haveria ali um risco Lula, 20 anos depois, exatamente, né? Parece que o Lula é um ciclo, né? Ele vem, causa um medo, aí o pessoal fala, ih, foi mentira, que nem quadrilha. Aí depois volta, 20 anos, aí ele vem, causa outro medo, aí o pessoal vai ver que, na verdade, não é nada daquilo. Né? Não tem nenhum medo, não tem nada envolvido. Mas, de qualquer maneira, segundo ele, o mercado estaria já precificando, né, esse risco Lula de 2022, o que sinaliza que subir mais a taxa de juros talvez não faça aquilo que o mercado espera, que é diminuir a inclinação da taxa de juros, diminuindo o prêmio de risco em títulos que têm vencimento mais longo. Como que você vê essa conjuntura a partir dos últimos dados, né, que você inclusive veicula muito bem no seu canal, né, nas várias plataformas, do nosso amigo Putin, do nosso amigo Mark Zuckerberg, de todas elas? Como que você vê, né, essa dinâmica da política econômica? E, obviamente, fique à vontade para comentar outros eventos. Bom, André, prazer estar aqui com vocês, meus grandes amigos, Elias, Wallace, André, todos que nos ouvem, na nossa final de dia de domingo, para passar limpo tudo que aconteceu na semana, né? Sempre as notícias muito ruins, né?
Começando por esse comentário que você fez acho que foi até eu que mandei para vocês hoje de manhã essa entrevista do Stuberger, né, dizendo que ele votou no Bolsonaro e que ele não votaria de novo, né? E que, eventualmente, que já está embutido um preço aí de que o Lula tenha grande chance de ganhar a eleição, e eu acho que ele está correto, na verdade eu concordo com ele, eu acho que já começa a ser precificado, sim, uma vitória do Lula, né? Ele tem, obviamente, grande chance, né? Ainda mais com essa situação cataclísmica que a gente vive no Brasil, né? Agora, o que mais me deixa agoniado, André, e que eu não consigo entender, é que essa galera do Condado da Faria Lima, né, e o Stuberger certamente, se não for o rei da Faria Lima, ele é um dos sacerdotes, dos mais importantes, né? Eles nunca ganharam tanto dinheiro quanto na era Lula. Eles ganharam bilhões e bilhões e bilhões, assim, não é de reais, não, é de dólares. Porque o mercado, antes da eleição do Lula, houve aquele temor, né, de que o Lula faria coisas muito radicais, muito transformadoras. O dólar foi para cima dos R$4 lá em 2002, me lembro como se fosse hoje, setembro, outubro de 2002, estava já no mercado, né? A Bolsa derreteu para 10 mil pontos. Depois, quando o Lula ganhou, no primeiro momento ele fez políticas bastante ortodoxas, né? E ele provocou um rally nos ativos financeiros do Brasil que foi impressionante. A Bolsa saiu de 10 mil pontos, foi para 70 mil, o dólar se apreciou para 1,50. Eu diria que, assim, acho que a fase áurea do Condado da Faria Lima foi na era Lula, né? E é incrível, porque esses caras são muito ingratos, porque todos eles fizeram seus bilhões, e eu conheço várias, né? Pessoas físicas, você pega o imposto de renda do cara, tá escrito lá 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, não é modo de dizer, CPF, número tal, Joãozinho, não sei o quê, 3 bilhões de reais, né? O cara tem na física dele. E esses bilhões foram construídos todos na era Lula. Trouxe até aqui, ó, para o pessoal ver, essa aqui é a apreciação da Bolsa no primeiro mandato Lula. 440%. Então, eu acho incrível, não só os bilionários do Condado da Faria Lima, mas empresários em geral também ganharam muito dinheiro. Quando o Brasil crescia 5%, 6%, 7% ao ano, né, muitas fortunas foram criadas. Assim, foi uma fase em que se ganhou muito dinheiro. Mas a ideologia é tão violenta, que a pessoa prefere se negar a votar no Lula, votar no Bolsonaro, que em última análise foi o grande responsável por essa carneficina, por esse genocídio que a gente vê no Brasil, e depois ainda escrevem uma carta se arrependendo, entre aspas, né? Que eles esqueceram de dizer que foi a liderança desses caras, né? Também levou à vitória desse governo que tem hoje aí, que colocou o Brasil nessa situação patética, né? Então... E com isso, pessoal, Paulo Gala está no mercado, perdeu o emprego agora, então, ó, quem puder empregá-lo aí, ó, ele está disponível depois dessa... Cara, assim, eu conheço essa galera, eu trabalho no Condado da Faria Lima há 20 anos, eu conheço bem essa galera, assim, também não tenho nenhuma ilusão sobre a bondade e a maldade das pessoas, né? Eu conheço pessoas tão estúpidas quanto em vários outros setores econômicos, né? Em várias outras áreas, então isso não é nenhum mérito, vamos dizer assim, do Condado da Faria Lima. Paulo, vou te interromper para dizer que você vai ser um cara fundamental no socialismo brasileiro, né, cara? Não, você não tem noção, né, cara? Eu já vi que vocês vão me colocar para lidar com os caras de mercado, nessa tarefa em glória. Não, você vai ser responsável por os 10 conglomerados empresariais estatais assim, no Brasil. Você vai ser responsável pela operação financeira para construir isso daí. Agora, tem uma frase também que eu acho maravilhosa de um amigo meu, não vou citar o nome aqui, mas ele fala o seguinte: o amor do mercado é igual ao amor bandido. Então o mercado também não está muito preocupado com quem está lá no poder. Se eles estiverem ganhando dinheiro, tá tudo certo, né? Só para lembrar que lá atrás com o Lula, quando eles ganharam uma baita grana, as coisas ficaram bem, e se o Lula eventualmente ganhar de novo, vai acontecer tudo de novo. Escrevam aí o que eu tô falando. Se o Lula for eleito de novo, o mercado vai ter dor de barriga, vai ter estresse, o câmbio vai a R$7, a Bovespa vai para 45, e aí o Lula, como a gente conhece, para nosso desgosto, virar eventualmente com uma equipe um pouco mais ortodoxa, tá, vamos dizer assim, passará longe de fazer uma transformação radical, e o mercado vai abraçar ele de novo, a história inteira vai se repetir, né? Então, não vi muita novidade nisso aí que o Stuberger falou, é isso mesmo, assim que as coisas funcionam no Brasil, né? Agora, um registro só que eu queria fazer dessa última semana é que, e é o que eu falei há pouco, né? Os dados do Brasil, a situação brasileira é muito, muito ruim. A gente já chegou quase nos 100 mil casos, novos casos diários, né? Então, o mundo com 400 mil, o Brasil com 100 mil. E os indicadores todos que a gente tem do mês de março estão péssimos, né? Há um colapso de confiança no Brasil, como a gente vem já alertando aqui, falando. Saíram agora aquelas
sondagens de confiança que a FGV faz, né? Confiança dos empresários, dos trabalhadores, do setor de construção civil, do setor industrial. Então, há um colapso de confiança do mesmo nível do que a gente viu na sabotagem do impeachment da Dilma, né, que a gente acho que vai falar um pouco hoje de Lava Jato, desses temas, né? O mesmo colapso de confiança que a gente viu na pandemia o ano passado, um ano atrás, a gente vive hoje um terceiro grande colapso da confiança no Brasil, né? Isso nos indicadores, vamos dizer assim, que são fundamentais para entender o que está acontecendo com a economia, né, que os empresários estão fazendo, os consumidores, do setor de serviço, comércio e tal. Então, a gente já está mergulhando, assim, numa recessão profunda de novo no Brasil, né? E isso que a gente comentou no programa passado, do Banco Central dar um choque de juros dessa magnitude e escrever depois na ata que há uma recuperação econômica no Brasil, foi um ridículo sem precedentes, né? Então, a gente vai ver isso, né, para quem me acompanha lá nos grupos de WhatsApp diariamente, que eu mando notícias e informações sobre o que está acontecendo no Brasil, a gente já está antecipando, mas a gente vai ver nos próximos dias e meses um mergulho de atividade econômica e da economia brasileira que é devastador, claro, e os lockdowns todos aí já estão, obviamente, mostrando isso, né, gente? Então, a situação é dura. Eu queria apenas comentar aqui um dado que saiu essa semana, na verdade, saiu hoje ou ontem na Folha um estudo que eu digo que é interessante porque revela mais uma das agruras sociais e econômicas do nosso país, né? Mas não é novidade para ninguém. Então, saiu um estudo mostrando que a mobilidade educacional no Brasil é muito baixa. Tá? Então, segundo o estudo, eu vou fazer um vídeo ao longo dessa semana destrinchando um pouquinho esses dados, para vocês entenderem a importância de a gente discutir as políticas educacionais. E aqui eu quero enfatizar que nós, como desenvolvimentistas, nacionalistas, marxistas, a gente dá muita importância para a educação. É por isso que a gente, inclusive, faz esse programa, porque a educação para a gente é muito importante. E esse ponto que eu queria salientar aqui tem a ver com tudo aquilo que a gente, né, vem discutir aqui, com todos os convidados que a gente traz. Esse número mostra o seguinte, que se você pegar a população, pais e mães, e dessa população você pega apenas os pais que têm filhos e que têm até ensino médio, então você pegou a população e recortou, você pegou apenas os pais que têm até ensino médio. Esses pais que tiverem filhos, pega só os filhos desses pais. 6 em cada 10 não vão conseguir completar o ensino médio. Pensem nisso. Então, se o pai não tem ensino médio, a chance do seu filho é de 60% de ele também não completar o ensino médio. Se o pai tem ensino médio completo e superior incompleto, a chance de o filho terminar o ensino médio e ter superior incompleto pula para quase 60%. Ou seja, 6 em cada 10 vão terminar o ensino médio e ter o superior incompleto. Se o pai tem superior completo, a chance dos filhos completarem o superior também salta para cerca de 79, 80, agora eu não lembro exatamente o número, mas é assim, é monumental. Isso mostra a dificuldade que é fazer política educacional num país que tem a situação de pobreza ainda que o nosso país enfrenta. A gente está discutindo, pessoal, no contexto de inflação de alimentos, que o pobre não está conseguindo comer. Isso é o nível do nosso subdesenvolvimento. E a minha risada não é porque é engraçada, é porque é lamentável que a classe política, os economistas, não consigam oferecer uma solução que seja razoavelmente negociada entre os diferentes grupos da sociedade. A gente não consegue eliminar este problema. Não era para um país do nível de renda como o nosso estar preocupado com questões de nutrição. Aí eu lembrei, Elias, só para trazer algo aqui para o Corinthians, que quando o Pedrinho ele foi trazido para o Corinthians, ele estava subnutrido. Isso não era 1980, não, gente. Isso é década dos 2010. Ele estava subnutrido. Ou seja, o nosso país ainda não superou esse problema. Olha na linha educacional. Quem tiver interesse, deem uma olhada. Eu fiz um debate aqui no meu canal com a Hélida Graziani, com o Gregório Gris e o Salomão Ximenes, que são especialistas nisso, para vocês entenderem um pouquinho o jogo que é, né, a questão educacional brasileira. É terrível. E aí o que a gente está vendo essa semana? Eu não quero esgotar demais o assunto para a gente explorar a inteligência do nosso querido Eduardo Costa Pinto, mas essa semana foi finalmente a votação
do orçamento de 2021. Ou seja, a gente já está no final do terceiro mês e a gente ainda não tem o orçamento votado. E o que a gente viu e está vendo ao longo de todo esse tempo é um enxugamento cada vez maior de áreas estratégicas. E esse problema que eu acabei de mostrar para vocês, da falta de mobilidade educacional, ele tem um único problema, e aí eu acabo. Vocês sabem de quando que são esses dados? Não é de 2020, não é de 2019, é de 2014, quando a gente ainda estava no período de crescimento, não é nem durante a crise. Agora, pegue esses dados e jogue para o contexto da crise. Ou seja, quando a gente fizer esse mesmo estudo daqui a uns 5 anos, imagina como é que vai estar a situação de sistema educacional subfinanciado, ciência e tecnologia subfinanciada, todo o papel associado à saúde, gerando uma série de problemas cognitivos de aprendizado nas crianças que estão nascendo agora no contexto da pandemia. A gente, infelizmente, vai lidar com esse drama da crise por muito tempo, porque as sequelas vão ser muito, muito duradouras. E eu quero agora passar sem delongas para o momento mais esperado para mim desta noite, que é acender o pavio do Wallace Moreira. Wallace, eu trouxe para você, eu não vou nem projetar aqui para não dar curtidas para este site, mas é um site que hoje escreveu o Brasil que é liberal. Então eles foram entrevistar grandes nomes do liberalismo brasileiro e adivinha, Wallace, quem é que estava lá como expoente do liberalismo brasileiro? Sim, Wallace, ele mesmo, Salim Matar. E aí, Wallace, por isso que eu falei para você, quem conhece o Wallace sabe que o Salim Matar é um pavio imediato. Wallace, eu quero ler novamente, eu não vou passar o link para a gente não dar muita audiência para este site, mas eu vou ler para você. Ele vem logo depois do Rodrigo Constantino, um grande expoente do liberalismo no Brasil. Aí, Wallace, eu vou só ler a citação dele, tá bom? E aí, em seguida, você respira fundo, tá? E aí a gente vai para a sua nova vinheta. Os governos social-democratas são responsáveis pela desigualdade no Brasil há 35 anos. E nisso inclui o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é social-democrata. O candidato Bolsonaro tinha um discurso liberal que é completamente diferente de como age o presidente Bolsonaro. Durante a campanha eleitoral, parecia que estávamos indo para o caminho certo, mas não houve nenhuma evolução. A social-democracia gosta de defender o agigantamento do Estado, porque com isso defende o establishment. Segura aí, Wallace. Agora vem a parte que, se ela acendeu em mim o pavio, imagine em você. A verdade é que existem consumidores de impostos e servidores de impostos. Nós fazemos parte do segundo grupo, dos servidores de impostos. Em 1985, a carga tributária era de 25%. Hoje é 34%, mais o déficit, o que chega a mais de 40%. De 5,5 milhões de servidores públicos, passamos para cerca de 12 milhões. Um governo liberal não conseguiria conviver, por exemplo, com 11 milhões de analfabetos, que é a realidade atual do país, porque ele pensa na dignidade do cidadão. Mas isso, ao contrário, interessa a social-democracia, porque ajuda a manter o sistema de castas em que vivemos. Uma carga tributária alta é uma maneira de manter o cidadão na pobreza e o Estado rico. Aí você respira fundo, respira, Wallace, que agora eu vou preparar você. Eu queria começar falando do papel dos jornalistas no Brasil. Né? Eles cumprem um papel de destruição das instituições. Já põe a vinheta do Wallace Pistola. Então, isso é o que me deixa mais puto da vida, irritado. É esse papel que essas pessoas que vivem dentro de um complexo de vira-lata, e aí, quando falam de Salim Matar, cara, ele começa a ficar um pouco irritado e perder a razão das coisas. O general, foi espetacular. E eu sabia que quando terminasse, a risada ia continuar. Então vai lá, Wallace Moreira. Vinheta atualizada, vai lá. E que nós reunimos um cara que tem
amor pelo General Park e um cara que tem simpatia pelo Kim Il-sung, né? Ou seja, o único lugar do mundo em que isso ocorre no Conexão Xangai. Cara, assim, o Salim Matar, cara, eu aprendi que eu tenho que formular bem a frase para não tomar um processo nas costas. Então, vamos lá. O Salim Matar, ele representa as ideias máximas, né, da canalice do liberalismo brasileiro, da burguesia escrota, vagabunda, chinelo, cara, brasileira. Por quê? Primeiro, a social-democracia que ele defende, a social-democracia que tira a sociedade do orçamento público e coloca a empresa como a dele, que vive de subsídios e incentivos fiscais. A social-democracia dele é aquela em que as pessoas morrem pela ausência de serviços públicos e ele acusa e diz que se fosse o mercado salvaria a vida dessas pessoas. Ou seja, a social-democracia dele é aquela que nós deixamos de ter serviços públicos, como o SUS, para termos que pagar por plano de saúde que alimenta uma área ou um setor empresarial que se alimenta da vida, da miséria humana, da miséria alheia. E é o mesmo cidadão que acha os Estados Unidos bonito com o plano do Biden, que vai chegar em quase 3 trilhões de dólares, e fica com esse discurso cretino de destruição 5, na verdade, de países. 5, né? 5. Então, assim, cara, lamentavelmente, veja, ele nem liberalismo, esse cidadão nem liberal. Ele ele é a escória da humanidade. Porque o liberal, a gente ainda discute, na perspectiva dos clássicos da economia, como o Smith e o Ricardo, classes. Esse imbecil, nem isso ele discute, entendeu? A morte do ser humano. Ele representa, cara, tudo aquilo que nós estamos vivendo no país hoje, esse caos. O Salim Matar é a representação máxima do caos que nós estamos vivendo, com mais de 300 mil pessoas mortas, em que ele legitima esse processo, em que ele naturaliza. Ele caberia muito bem, cara, em documentários onde se compra vaga nas universidades nos Estados Unidos e diz que isso é meritocracia, entendeu? É esse tipo de gente que a gente está conversando. Como também o cara lá, o dono do Madeiro, o pessoal, o dono do Coco Bambu, que acha que morrer 3, 5, 6 mil pessoas é normal, comum, cara, naturalizando a morte. Então são pessoas que, lamentavelmente, nem liberal a gente pode dizer que é, porque, veja, André, do ponto de vista de contexto histórico, né, o liberalismo foi um avanço, porque foi um rompimento com o processo do absolutismo, muitos historiadores argumentam, porque você vem para um debate de rompimento com o processo do feudalismo, com o processo de uma construção da defesa da liberdade dos indivíduos. O neoliberalismo hoje, ele é um retrocesso de uma perspectiva da classe trabalhadora, porque o neoliberalismo é uma contra-reforma em destruir os direitos dos trabalhadores conquistados pós anos 30, pós-crise, na social-democracia, entendeu? E na social-democracia é onde se constrói as bases do período mais áureo do capitalismo, em que esse imbecil não conhece para se discutir isso. É isso que o Salim Matar é, cara. O Elias, o que você achou dele dizer que ele é servidor de impostos? Não, cara, eu acho o seguinte, eu dou aula em uma universidade que teve um tempo atrás, assim, os pais dos alunos denunciavam para a procuradoria da universidade que tem um professor comunista, que não sei o que e tal, e que estava doutrinando os alunos, né? E esse papo todo, né? Aí eu falei, essa semana seguinte, pessoal, e tem os liberais e tal, escola austríaca, essa coisa toda que encanta aluno, tal, porque eles têm aula de introdução à economia. Introdução à economia é aquele manualzinho que vocês sabem como que é, né? Aí cheguei num ponto, cara, da conversa assim, com os alunos, falei, pessoal, eu rompi com o comunismo chinês, tá? Eu quero o capitalismo da Alemanha, eu quero o capitalismo da Coreia do Sul e dos Estados Unidos do Brasil. Sabe, porque é exatamente isso que o Wallace está colocando, porque é compra governamental na veia, 8 bancos de desenvolvimento na Alemanha, estatais. O ano passado, o BNDES alemão soltou mais de 100 bilhões de euros. Ano passado. Era isso que eu ia falar, Paulo. Cara, eu já falei para vocês não ficarem trazendo história de país que deu errado, tá? Alemanha, China, Coreia. Não poluam o programa. Vai lá, Elias. O Wallace está dando... e o Paulo estão oferecendo um curso sobre a Coreia, e uma das notícias que o Wallace trouxe em uma das lives dessa semana foi o seguinte: um dos bancos de desenvolvimento da Coreia, né, o Korean Development Bank, vai investir 10% do PIB em ciência e tecnologia. Isso não é uma brincadeira. Ou seja, eu rompi com o comunismo chinês, eu estou falando aqui para vocês, eu quero esse capitalismo para mim, porra, entendeu?
Agora, a única coisa uma coisa que me assusta muito, Wallace, que aí, tirando essa questão do caráter anti-humanista desse pessoal, né, cara, a indigência cultural dessa gente é muito impressionante, né? A indigência cultural é uma coisa muito impressionante, né? Isso que me causa asco, né? Porque aí deixa de ser elite para ser rico, Wallace, porque elite tem visão de país, tem visão de mundo, tem visão estratégica, agora rico não. O Brasil hoje ele é governado por um pessoal que fala inglês macarrônico e que ficam 4 horas dentro do free shop em Miami fazendo compra, entendeu? Esse pessoal que governa o Brasil hoje, né? Sabe? Cara, peraí, ô Elias, eu acho que só um minuto de silêncio aí por toda a vaidade que você matou agora com essa fala, em toda a elite brasileira. Porque o inglês macarrônico pega na veia neles, hein? Não, mas não, eles ficam. Acho que a capital dos Estados Unidos é Nova York, sabe? Eu já vi esse filho de avião, entendeu? Não estou inventando, entendeu? Não, cara, eu acho que só com essa fala eu perdi uns 5 amigos agora. A elite brasileira é aquela que vê transporte público como um meio de transporte pobre no Brasil, mas na Europa tira foto no metrô. Não, só anda de metrô em Nova York. Vai. Calma, Elias, o Wallace. Paulo Gala. Paulo. Fala, meu querido. O que você achou da devolução de 62 bilhões de reais do BNDES para o Tesouro? Cara, a gente está fazendo aí as lives, né, sobre o curso da Coreia do Sul com o Wallace, né, que tá maravilhoso, né? Já coloquei o link aqui para quem está assistindo, inclusive, tá? Já tá o link aqui. E eu estou fazendo aquele programa que o pessoal do BNDES me convidou para apresentar, que é o Missão Desenvolvimento, né? Em que a gente está resgatando e falando das histórias de sucesso, né, no Brasil das vacinas. Se hoje o Brasil é capaz de fazer vacinas, é por conta do BNDES. Se hoje a Embraer faz aviões e vende competitivamente no mundo, é por conta do BNDES. Se hoje a gente tem parques eólicos no Nordeste, com 10% da energia brasileira sendo gerada, com turbinas, inclusive feitas no Brasil, é por conta do BNDES, né? Aí você olha a história da Coreia, não dá para você imaginar o desenvolvimento coreano sem o Banco de Desenvolvimento da Coreia e os bancos públicos, o papel dos bancos públicos lá. Aí você olha para a China, né, Elias, que a gente tanto fala, não dá para conceber, né, o funcionamento do... Eu rompi com a China, viu? Só para avisar para vocês aí, tá? Porque vocês falaram na China, se vocês se lembraram, faz muito tempo atrás, né? Quero o capitalismo coreano. E aí você vê o que está acontecendo com o Brasil, né? É totalmente criminoso, porque essa turma que está aí, eles se orgulham de destruir o BNDES, que é um dos principais braços de desenvolvimento que a gente tem no país, e de corpo técnico. Isso o Elias fala muito lá na China. Eles têm lá 1 milhão de pessoas pensando no planejamento da China. Hoje, um dos grandes corpos de pensamento de país que a gente tem está no BNDES. São técnicos que têm um profundo conhecimento sobre a realidade do Brasil, sobre as necessidades, especialmente econômicas, e aí essa coisa de tirar o E do econômico do BNDES é particularmente criminoso, porque a gente sabe que o processo de desenvolvimento é um processo de desenvolvimento econômico, de aumento de riqueza, de aumento de renda, de aumento de qualidade de empregos. Isso que é desenvolvimento econômico. Não existe desenvolvimento social sem desenvolvimento econômico, né? Não é a história de crescer o bolo para depois dividir. É a história de que a melhora da qualidade de vida das pessoas passa por renda e por emprego, né? É isso que um banco de desenvolvimento ajuda um país a fazer, né? E ele não faz isso suprimindo a iniciativa privada, pelo contrário, ele faz isso turbinando a iniciativa privada, né? Todos os gigantes hoje, em algum momento do tempo, tiveram a ajuda dos seus bancos nacionais de desenvolvimento, ou, por exemplo, o Banco de Comércio Exterior. Você pegar um Exim Bank americano, os caras estão cansados de financiar as empresas americanas. O KfW na Alemanha, o ano passado, deu quase 150 bilhões de euros para empresas alemãs, né? Então a gente vê essa turma no Brasil... E deu, né? Interessante, deu, né? Não é empréstimo, estão dando, né? Não, é que lá é juro zero, quase é fundo perdido. Aqui o BNDES ainda ganhou muito dinheiro. O BNDES é absurdamente lucrativo, né? Então, é o que eu tenho dito. O negacionismo no Brasil, ele se aplica em várias frentes, porque o condado da Faria Lima quer vender a ideia de que a gente não é negacionista na economia, porque o condado da Faria Lima está entrando numas de, nossa, que loucura, quem votou nesse governo, quem ia imaginar que os caras são negacionistas, que eles queimam a Amazônia, que o ministro de Relações Exteriores tem um manifesto de 300 diplomatas pedindo para ele sair de lá de tão ridículo que ele é, que na educação tem aquele louco, mas graças a Deus na economia está tudo certo. Não, o negacionismo econômico é idêntico, é da mesma força. As pessoas têm o mesmo nível de ignorância e de negacionismo. Então o governo atual ele é plenamente consistente.
ele é negacionista na mesma medida em todos os lugares, especialmente na economia. Então não adianta o Condado da Faria Lima ficar querendo salvar o ministro, porque ele é tão negacionista quanto, né? Senhoras e senhores, com vocês, esse foi Paulo Bazuca. E com isso, nós terminamos a nossa primeira rodada, o giro pelos eventos, né, da semana, do mês, do século, do ano, e já estamos aqui com o nosso querido Eduardo Costa Pinto. Boa noite, pessoal. Obrigado. Rapaz, Seja bem-vindo, Edu. Que diferença da foto do card para o Eduardo ao vivo aqui, viu? Aquilo foi Isso a é foto efeito do Eduardo... pandemia. Efeito pandemia, gente. Efeito Eduardo bem comportado. O Eduardo agora vai ajudar o Wallace a tocar fogo. Opa, faz a vinheta dele aí também. Cara, ó, gente, deixa eu só apresentar o Eduardo, ele é professor de economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele tem um programa que eu não vou dizer que ele é maravilhoso, porque maravilhoso seria quase uma ofensa um programa. Ele é um programa essencial para o desenvolvimento brasileiro, que é o Diário da Crise. Tá, já está no seu episódio 50, né, Edu, se eu não me engano, esse foi o último que vocês fizeram, e é um bate-papo, assim, muito profundo, com muito didatismo, com muito cuidado, sem a restrição de tempo Globo News, né, então o Eduardo, ele expande os temas, convida as pessoas para discutir, chamou lá um cara, um ex-marxista, chamado Elias Jabur, um dia, tal, lá para trocar uma ideia também, né, mas ele chama especialistas para bater um papo, então, por favor, né, depois vão procurar, tá no canal do IE, né, do Instituto de Economia da UFRJ, tá? E ele vai, aqui a ideia é provocá-lo bem no espírito Wallace Pistola, né? Então a gente vai trazer toda a inteligência do Eduardo, que é um grande estudioso em várias áreas do saber econômico, pessoal, vocês vão ficar impressionados, depois eu vou deixar aqui o link, mas é muito fácil de encontrar, né, a produção dele na internet, trabalha com vários temas e é realmente uma inteligência muito privilegiada, que nos dá uma honra enorme de receber você aqui. Então seja muito bem-vindo, Eduardo, e eu quero já começar te colocando nessa última pergunta que deflagrou o Paulo Bazuca aqui, que é, antes da gente entrar na crise em si, eu queria ouvir a tua resposta sobre a reportagem, né, a entrevista que o Montesano, presidente do BNDES, deu essa semana, indicando aí esse trabalho de recompor o caixa do Tesouro, né, e devolver 62 bilhões de reais até o fim do ano, né, para o Tesouro Nacional, dinheiro que foi anteriormente colocado para capitalizar o banco. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado, André. Vou responder sim. Só antes, na verdade, agradecer o convite. É uma grande honra para mim estar debatendo com vocês aqui, conversando, sendo arguído e provocado por esse quarteto. Eu tenho assistido os programas bastante, é uma grande honra estar aqui. E antes de começar a responder, eu queria também prestar solidariedade, porque nós chegamos a 300 mil pessoas, a gente vive um momento de pandemia e de crise profundo, a gente vive um momento na sociedade brasileira muito complicado, então solidariedade a todos que estão envolvidos diretamente nesse processo, 300 mil mortes não é por acaso, e antes da gente começar a discutir, e até, André, você falando aí da risada da coisa, a gente às vezes dá risada até por um momento difícil que a gente está vivendo e a situação toda, e também a gente tem que tentar compreender esse fenômeno. Eu vou direto a esse ponto. Eu acho que entender o que a gente está vendo no BNDES, eu também assisti aqui a entrevista do Arthur, tá? Eu acompanho vocês também aqui todo domingo, tá, pessoal? A entrevista do Arthur, inclusive, essa questão do BNDES, eu vou argumentar com o que eu tenho feito no diário o tempo inteiro. Isso não é retórica, nós estamos vivendo um desmanche do país. Nós estamos vivendo uma destruição das instituições básicas. Nós estamos vivendo uma destruição generalizada das instituições, do modo de funcionamento do capitalismo, da lógica que é não só destruir o Estado contra qualquer tipo de política intervencionista ou desenvolvimentista, mas junto com isso tem um desmanche das regras básicas do Estado de Direito, da criminalização, e acho que a gente vai tocar sobre isso também mais para frente, da criminalização da intervenção estatal, que a Lava Jato tem um efeito central nesse processo.
e que destruiu a relação público e privado. Especificamente sobre essa transferência, isso é um assinte por quê? Porque, como vocês já alertaram aqui, nós estamos no meio da pandemia, né? Na verdade, não é nem segunda onda, é uma nova fase muito maior do que uma segunda onda. No momento que a economia está desacelerando forte com a retirada do auxílio, basta ver a pesquisa de comércio, a pesquisa de serviço de janeiro, já mostra um tombo expressivo. Os indicadores de antecedentes da FGV, que saiu nessa semana, né, na questão do varejo, do comércio, mostra também uma queda expressiva, né? Ou seja, no momento que você tem uma crise sanitária, uma crise econômica, você transfere recursos de volta para o Tesouro no momento que o BNDES teria que fazer, sim, uma atuação direta, principalmente deslocando com crédito para pequena e média empresa, porque essa já está afundando e vai afundar muito mais. Então, assim, é nesse sentido que esse governo, né, é um governo que, com sua vertente, sua lógica de operacionalização liberal, quer os liberais gostem ou não, ele é um governo liberal, e o Guedes é a expressão disso, né? Não é que o Bolsonaro individualmente é liberal ou não é. Individualmente, não é isso. O governo é liberal. Falam da privatização que não ocorreu, foi vendido de ativos no governo federal entre janeiro de 19 e fevereiro de 20, quase um ano atrás, assim, no início do ano e meio, 134 bilhões, sendo que boa parte desses ativos da Petrobras, e principalmente, aí volto para a pergunta do BNDES. Foram 15 empresas, né, Eduardo, vendidas. Eu estava contabilizando 15 empresas e a maioria do setor de energia, que é o desmonte do setor, né? Sim, e uma boa parte dessas vendas também, o quê? Ações do BNDES Par, né? Ou seja, está em pleno curso esse processo. E, nesse momento, isso é um assinte em termos de essa devolução, né, do BNDES, e aí eu acho que o Arthur deixou isso muito claro, e eu queria reforçar. Isso é mais um setor, um segmento do desmanche que a gente está vendo. E eu vou provocar aqui, para voltar às perguntas que eu acho que vou ouvir, que isso tem a ver com o quê? Eu estava ouvindo o Wallace do Salim Matar. O Salim Matar não é uma disfuncionalidade do capitalismo brasileiro, ele é a média, ele é a expressão, só que ele fala diretamente. Mesmo os capitalistas ditos mais progressistas, ditos mais cosmopolitas, têm no seu DNA a lógica antissocial, a lógica escravocrata e a lógica de não considerar o restante da população, dos seus, como população. Eu já para provocar, já para tocar fogo, para passar para vocês mandarem de volta aqui provocações, críticas, e podem apertar, podem fazer bastante provocação, tá? Fica tranquilo, aqui, ó, eu já tenho um livrinho aqui, que eu anotei de coisas só para acender o pavio, tá? Já anotei, meu papel aqui é esse. O que eu queria te pedir é que você falasse um pouquinho sobre o Diário da Crise, só para convidar as pessoas para assistir. Boa. Esse é um projeto que você já vem refletindo desde 2016, né, quando ocorreu o golpe, né? E eu digo golpe, as pessoas ficam falando, mas André, você acha que foi golpe? Sim, eu acho que foi golpe, tá? Para quem tiver dúvida, eu acho que foi golpe. E aí, você... acho que, aqui no programa ninguém tem dúvida que foi golpe, é um negócio tão ridículo. Não, eu sei. Eu não sei como uma pessoa que não porque acha tem pessoas de fora da minha bolha que vêm assistir e ficam surpresas quando eu falo isso. Então eu só estou deixando assim, claro. As pessoas acham assim, o Elias e o Wallace são de esquerdas radicais, comunistas, lá da Ásia. Não, eu sou comunista agora. Você e o André e o Paulo são pessoas mais ponderadas, entendeu? Então, assim, né, são pessoas... Então, André, você falar golpe, as pessoas se assustam. Aí elas dizem, mas o Congresso aprovou. Eu falei, pois é. O Congresso por isso, foi golpe mesmo. Então, Eduardo Costa Pinto, meu caro. Vamos lá, conta André. Um pouquinho pra gente da história aí do Diário da Crise. Conto sim. O Diário da Crise é um programa que... Na verdade, o embrião do Diário da Crise foi num vídeo feito no canal de estudo de economia em maio de 2016, tá? E qual foi a inquietação desse vídeo depois do Diário da Crise? É uma hipótese que, lá atrás, eu, observando os eventos da conjuntura brasileira e já estudar há muito tempo economia política, poder, Estado, toda essa discussão. Inclusive, na minha tese de doutorado, eu faço essa análise do bloco no poder, ou seja, dos grandes grupos econômicos, os lucros ao longo do governo Lula. Eu fui percebendo que, naquele momento,
com a hipótese central que eu tenho trabalhado para pensar o diário. Não é só uma análise da conjuntura estrito sensu, tem a ver com uma mudança da estrutura brasileira. E ainda não estava claro ainda, logo quando eu levantei essa hipótese. Qual era a hipótese central que permanece viva desde 2016 e que é anterior, desde 15, né? É antecedente ao golpe de 16, né? O que está claro para mim, pelo menos, né, na hipótese levantada, é nós estamos vivendo um 18 Brumário Tupiniquim. E aí explico o que é 18 Brumário, porque aí senão fica muito academicista, tá? A ideia do 18 Brumário é uma obra do Marx, né, o 18 Brumário, que ele vai analisar um momento de crise profunda na França, e o nome Brumário é a ideia de brumas, de nevoeiro, que está escondido por trás do processo, e que ele vai analisar um primeiro momento em que você faz uma mudança de regime, que é a instalada República, que naquele momento todo mundo se articula para derrubar o rei, e que depois com as reivindicações trabalhistas dos trabalhadores, né, você unifica a burguesia para prender esses trabalhadores que estavam se manifestando e se apoiam com o Bonaparte, o sobrinho neto, né, do Bonaparte, e que vão fundar a República, né, uma república a partir dos interesses desses grupos, desses burgueses. Tá? Só que entre eles também vai ocorrer uma disputa entre eles. Essa disputa, por quê? Porque um tinha uma lógica financista, um tinha uma lógica da burguesia agrária, um tinha uma lógica industrial. E nesse caos, nessa confusão, o Bonaparte se aproveita, né, para o quê? Com o apoio do lumpen proletariado e com o apoio de parte do exército, aplicar um novo golpe. Um golpe de quê? Um golpe que fecha a República e ele se torna, né, o imperador. Com qual sentido é importante observar isso? Né? O que é ali importante para pensar não necessariamente, em todos os momentos históricos, poder de classe é igual ao poder de Estado. Há situações históricas em que o poder de Estado não está conectado com o poder de classe. E por que eu estou falando isso? Porque o Bonaparte conseguiu, inclusive, reduzir o poder da burguesia para depois estabelecer, vamos dizer assim, dar credibilidade na linguagem atual, ordem para o próprio capitalismo francês avançar. Olha que contraditório, né? Só que aí, qual é a hipótese, André, no diário, desde lá de trás? Que nós estamos vivendo um 18 Brumário Tupiniquim. É evidente que a Lava Jato é a bactéria jogada pelo imperialismo norte-americano. Não tenho dúvida nenhuma disso, no contexto de uma guerra híbrida. Mas essa bactéria foi jogada e foi retroalimentada pelos interesses internos. A gente está falando hoje do Gilmar, mas o Gilmar ajudou a avançar e essa bactéria ficar mais forte. Mas não só o Gilmar, todo o judiciário, porque queria retirar naquele momento, né, o PT. Mas não só. O setor empresarial também queria, porque aqui eu queria ressaltar isso. O setor empresarial, desde 2015, final de 15, tá? Porque em novembro de 15, tem edição importante do Jornal Nacional, dizendo que a Dilma ficaria. Tem o Trabuco e da imprensa dizendo, porque tinha medo do que o impeachment provocaria. No início de 16, não, fecha. E fecha por quê? Acho que isso é fundamental. Não é o Temer ou o Cunha que deram um golpe, pessoal. Senão a gente fica na lógica do indivíduo. Eles ajudaram o processo, mas a burguesia brasileira, os setores dominantes só vão entrar no golpe quando o Temer vende a saída. E vocês vão explicar porque eu estou falando isso que tem a ver com hoje, com a discussão da carta. A saída foi a ponte para o futuro. E que saída é essa? Uma mudança de regime do capitalismo brasileiro. É uma mudança que implica reconfigurar toda a relação entre Estado-mercado, Estado-empregados, Estado e a relação do capitalismo brasileiro, que é, na verdade, ele destruir a Constituição de 88 e tudo que foi construído de 30 para cá. Eduardo, né? Diga, Wallace. Você me permite uma interferência? Claro, não, vocês podem... Ô, Paulo, inclusive, você que gosta de... André, tá desligado. Pode falar, hein? Cara, você sabe que eu ia te interromper agora, mas eu pensei 2 vezes e falei, não vou interromper. Mas já que você falou, eu vou interromper. Inclusive, vou interromper o Wallace. Paulo, deixa eu só pedir um esclarecimento antes. Não, mas é um esclarecimento, porque eu acho que é importante para quem está nos acompanhando, porque assim, o Edu, ele tem essa capacidade fantástica de articular várias dimensões do saber. Então, para quem está acompanhando, às vezes pode ficar um pouco cifrado. Eu queria só que ele expusesse bem rapidamente qual que você entende que são essas novas relações. Bem brevemente, só para a gente abrir para
para o painel. Vamos lá. Quais são essas novas relações? Primeiro, até para entender o que é esse 18 Brumário. Por enquanto, ninguém comanda esse processo. Nós estamos ainda em caos. Não apareceu nenhum Bonaparte, nem nenhuma instituição para estabilizar o capitalismo brasileiro. Se a Lava Jato foi a mola propulsora disso, mesmo hoje não existindo a Lava Jato, mas o mecanismo continua. Qual é o mecanismo? Eu chantageio, eu balanço as armas, eu digo assim, eu faço uma carta, mas não fala do impeachment. Eu faço uma carta, mas eu só falo que aquela carta seria assinada por epidemiologistas, não por economistas. Observe bem, eu faço uma pressão institucional como se as instituições estivessem funcionando normalmente, não estão. Eu queria reforçar isso, sabe, André? Por quê? Porque acho que também o campo da esquerda progressista ainda está preso numa visão de que as instituições estão funcionando plenamente. Sabe, assim, e aí qual é a mudança, André? Para mim, o capitalismo brasileiro, ou seja, esses setores dominantes que vai, né, da fração comercial, que é essa coisa do varejo, do Salim Matar, do Magazine Luiza, ou seja, esses segmentos, né, e vamos dizer assim, os mega empresários desde 16, as taxas de lucro deles estão crescendo de forma significativa, mesmo com o PIB crescendo pouco. Eles estão conseguindo, porque reduziram o custo de força de trabalho salarial, eles reduziram o que era necessário ficar, só olhar o balanço das empresas grandes, eles reduziram o dinheiro que era necessário para pagar leis trabalhistas, processos trabalhistas, então pega esse dinheiro e coloca... Mas, Eduardo, mas as pequenas e médias estão devastadas, né? As pequenas e médias empresas estão varridas do mapa. Esse que é o ponto, Paulo. Aqui tem diferença. Esse é o ponto central do meu argumento. Na verdade, isso, os mega empresários, eles estão... E como é que você enxerga isso? Basta olhar a receita de venda das maiores empresas de capital aberto. A receita de venda está crescendo acima do PIB, o que significa dizer que elas estão engolindo a pequena e média. A pequena e média está sendo engolida. A minha hipótese é que a gente está vivendo um dos maiores processos de concentração e centralização de capital, muito parecido com o que foi pós-67 no Brasil, com a diferença que lá era com crescimento econômico e agora é sem crescimento. Então, isso tende a gerar uma pressão social, ou seja, uma dificuldade de manter isso consistentemente. Ô, Eduardo, diga, Wallace. A minha questão aqui, por exemplo, depois da queda da Dilma, do golpe, né, nós tivemos todas as reformas como que o capital desejava, né, a nossa burguesia, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a autonomia do Banco Central e o teto de gastos. Né, o teto de gastos veio anteriormente. E isso claramente é um projeto de poder, e como você está discutindo, você está discutindo, isso vai ficando em evidência, e criando e consolidando um capitalismo no Brasil que é muito sustentado pela forte desigualdade social e, ao mesmo tempo, num processo de concentração e centralização do capital. E aí entra também a questão do capital internacional, que eu queria ouvir um pouco de você. Né? Se você identifica na sua análise, na sua leitura sobre essa conjuntura, o papel dos interesses internacionais, que talvez se reflete muito na questão da destruição da Petrobras. Né? Porque a Lava Jato, não sei se você já deve ter visto, obviamente, ainda não saiu o estudo completo do Diese, né? Saiu ainda alguns dados que eles estão jogando, vai sair um capítulo de livro, os dados do Diese, e os dados do Diese, né, com o estudo que eles publicaram, é que a Lava Jato custou 4 milhões e 400 empregos e 3,6% do PIB. Né, deixando de arrecadar ali em torno de 47 bilhões de impostos, 20 bilhões de contribuições sobre folha, enfim, tem vários dados, mas, acima de tudo, a Lava Jato ela é responsável por quebrar cadeias produtivas estratégicas e que vinha ali no mecanismo de internacionalização. Né, eram empresas que estavam se internacionalizando, se inserindo no mercado internacional. E que, portanto, dado o cenário geopolítico, a quebra dessas cadeias produtivas, em particular, no caso da Petrobras, era um elemento de interesse. E as próprias escutas telefônicas sobre a presidente Dilma, depois que foram reveladas, inclusive pelo Biden, que estava no poder na época com o Obama, para aquelas pessoas que acham o Obama bonitinho e o Biden também, então vamos lembrar... O Elias adora o Obama. O Elias gosta muito né? Então, é importante lembrar que o Obama e o Biden foram essenciais nesse processo. Então, eu queria que você analisasse essa dimensão, né, da influência, e como também, veja, são duas questões que eu estou levantando, Eduardo, portanto. Né, o papel que a Lava Jato tem em quebrar cadeias produtivas nacionais,
É fundamental na minha perspectiva. Eu sempre critiquei isso, né? Essa questão do discurso moralista contra a corrupção, né? Que e veja que o discurso moralista contra a corrupção faz parte da nossa trajetória dos golpes, né? Tentativa em 45 com Vargas foi assim, em 54 com Vargas também foi assim. Tentaram derrubar o JK com o mesmo discurso, em 64 também a ideia dos valores da família contra a corrupção. No mensalão, quando tentaram derrubar o Lula, também foi assim. E com o Collor também envolveu o discurso contra a corrupção, e com a Dilma também. Né? Eu estou dizendo que, historicamente, tem essas mesmas bandeiras para derrubar presidentes em nome do golpe. Só que agora tem uma particularidade, que é quebrar essas cadeias produtivas nacionais e tem interesse do capital internacional. Né? E uma agenda. E aí vem a outra questão, que é a agenda, que, na minha perspectiva, o PT era um empecilho. Porque, veja, com todos os erros que nós possamos criticar e apontar nos governos do PT, eu acho pouco provável, pouquíssimo, que o PT levaria à frente uma agenda com tamanha destruição dos direitos dos trabalhadores, de tirar, porque, veja, o teto de gasto é tirar a sociedade do orçamento público, né? A gente tem que ser muito claro com isso, né? O teto de gasto é para tirar a sociedade, desmontar o Estado, interesse da burguesia nacional e internacional. Então, são essas questões que eu queria... Deixa eu pegar uma carona. Para quem não sabe, o Eduardo foi meu patrão. Aqui Para com isso! Ele era meu patrão, cara. Quando eu entrei na graduação, ele era meu chefe. Vocês entenderam por que o Wallace tá bem pianinho, gente? Não, eu queria só pegar uma carona, pedir para o Eduardo explorar, porque eu acho que a questão da Petrobras e Lava Jato, elas são o que melhor simbolizam o que aconteceu com o Brasil, né? Porque é quase que dá para a gente contar a história brasileira do golpe, do impeachment, da Lava Jato, só falando de Petrobras, de pré-sal e de Lava Jato, porque é muito, muito simbólico, né? Tudo que tem ali. Eu não consigo parar de me lembrar de uma viagem que eu fiz com a minha filha há uns tempos atrás para Washington. E eu fui várias vezes para Washington já, mas dessa vez foi engraçado, porque primeiro que eu entrei numa livraria que tinha uma seção sobre corrupção em Washington. Eu comprei uns 3 livros ali, mas era uma livraria que tinha se dedicado a explorar uma literatura sobre a quantidade de corrupção e dos escândalos que existe em Washington, de toda a história americana e da cidade de Washington, né? Tem um livro maravilhoso que é O Império da Lama. Até tem que te passar essa referência, Elias. Washington, o Império da Lama, né? E um lugar que eu levei minha filha que eu achei fantástico é o Museu da Espionagem, que é uma coisa que na minha inocência eu não imaginava que existia. E nesse Museu da Espionagem, os caras são muito sérios lá. Eles retratam a importância da espionagem dos americanos para dominar o mundo. Tem um museu gigante de 5 andares e tem toda uma área também de literatura da espionagem americana. E os caras são, né, se vangloriando, aí tem dos grandes espiões americanos, não sei o que e tal. E por que eu estou contando essa história? Porque o que eu ouvi de história de espionagem na Petrobras, de vários amigos, de pessoas que trabalham lá dentro por conta do pré-sal, não é brincadeira. Assim, o tamanho da reserva estratégica do pré-sal é colossal. A gente tem algo equivalente a uma Arábia Saudita no fundo do Atlântico Sul, né? Então, isso realmente despertou a preocupação dos Estados Unidos de maneira muito clara, né? Eu sei que eu estou chovendo um pouquinho molhado aqui para vocês que já estudam esse tema, mas no Brasil as pessoas não têm muita ideia, né? Acham que isso são teorias da conspiração e tal, esse papo, né? Então, eu queria só pegar carona nas colocações que o Wallace fez para pedir para você, Eduardo, se puder explorar mais especificamente a coisa das cadeias produtivas, do petróleo, do pré-sal, das reservas e da Lava Jato e de tudo isso, eu acho que é legal, né? Para a gente aprofundar mais o tema, né? Perfeito, Eduardo. Você tem até às 6 da manhã. Vamos lá. Não, eu vou ser sintética aí, como o André falou. Eu vou agora mostrar minha outra faceta. Eu vou mostrar minha outra faceta, porque eu também sou pesquisador do INEP-FUP, que é um think tank que analisa a discussão do petróleo. Eu estou lá junto com o William Nozaki, o Rodrigo Leão, o José Luiz Fiore, o Gabriel, ou seja, eu sou pesquisador. Ou seja, nos últimos 5, 6 anos eu tenho estudado bastante o setor de petróleo. E aí essa pergunta me ajuda a entrar na discussão, que é o seguinte, que eu acho fundamental. Eu vou responder uma parte que o Wallace fez junto com a do Paulo, depois eu volto para a do Wallace, e eu sei que eu vou fazer isso no máximo 5 minutos. Vou tentar aqui ser breve, para ter espaço para a gente debater. Qual é o ponto? Fundamental. Se vocês, pessoal que estão assistindo, entre aí, olha para vocês terem ideia. Né? Se vocês entrarem no site do Fantástico, que nesse instante começa sem fazer propaganda, no caso do Snowden, em 2013, né, os documentos vazados, né, mostram que, pelo Glenn,
mostram que, naquele momento, em 2013, o governo do Obama e do Biden, tá, naquele momento consideravam o Brasil, não tinha certeza do que significava o Brasil. Né? Eles equipararam o Brasil ao Irã. Né? E aí acho que o PT, o Wallace, não entendeu o tamanho do sucesso que fez. Porque ele entrou na descoberta, quer seja das suas conexões, do caso do Irã, ou da aproximação com a China, e com a descoberta do pré-sal, né? Porque é, sim, um feito do governo do PT, porque lá tinha o Estrela, e o Estrela era o diretor nesse segmento, e o primeiro poço do pré-sal não deu petróleo. Coisa, Guilherme Estrela é um geólogo da Petrobras, que as pessoas podem não saber, que é considerado claro. o pai do pré-sal. Só mais uma propaganda. E fez um programa com o Paulo, né? Agora, essa semana, Desenvolvimento, a minha conversa com o Estrela, que foi fantástica. Ele vai contar essa história do pré-sal. Vai lá, Eduardo.